Ó, essa aqui é uma análise de rede que foi feita no Twitter. Tem algumas similares no Facebook. Se você está vendo isso aqui, você não deve estar entendendo nada. Eu vou te explicar. Isso aqui são 3 chamados clusters. É como se fossem bolhas. A verde é a bolha bolsonarista. A azul é a da esquerda. E a vermelha é a bolha de pessoas que não seguem políticos, ou seja, o agrupamento computador consegue dividir as pessoas, as contas, em bolhas, porque as contas que mais seguem Bolsonaro e outras contas bolsonaristas ficaram aqui em verde, então o computador consegue separar isso. As contas de esquerda, por exemplo, eu estou aqui no meio, que seguem Lula, seguem aqui, ó, tá aqui, ó, Thiago Brasil, que seguem outras contas de esquerda, estão aqui em azul. E aqui são contas que não interagem nunca e não seguem políticos. O que acontece é o seguinte, olha só, você vai ver aqui que as contas em azul interagem muito entre si, ó. Tem aqui destaque para desmentindo o Bolsonaro, aí tem ó, aqui abaixo, aí tem muita gente de esquerda, mídia ninja, aí tem Boulos, tudo mais. Essa bolha azul, ela começou ontem, durante a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, a se comunicar com a bolha vermelha, que é a bolha de pessoas despolitizadas, pessoas que não falam sobre política, não seguem pessoas de política, não se interagem com o assunto política. Você vê que essa bolha, essas duas bolhas estão, parece aqui, até aqui uma arte em tinta, né? Alguém pá, jogou uma tinta em cima da outra, mais ou menos. Aí você vê aqui lá no cantinho um outro cluster bem pequenininho rosa, que também quase nunca se interage com política, mas está ali, ó, você vê azul aqui, vermelho aqui, estão ali juntos. Já o bolsonarismo não interage com esse pessoal vermelho. São poucas interações, você vê poucos desse pessoal despolitizado junto com o bolsonarismo. Você vê aqui que a bolha azul acaba, aí tem aqui um nome de jornal O Globo, jornal O Globo que é neutro, aí tem aqui Jornal Nacional, fica aqui no meio, e está muito mais próximo aqui da bolha azul. Você vê aqui que eles não conseguem interagir com as pessoas despolitizadas. Isso significa o quê? Que o bolsonarismo falou só para a própria bolha. Eles falaram para eles mesmos. Tudo que eles falaram durante a entrevista e sobre a entrevista, até mais ou menos uma hora depois, que foi quando explodiu de post sobre o assunto, eles falaram para eles mesmos. Enquanto a esquerda estava falando com as pessoas despolitizadas que também estavam conversando com a esquerda. Pessoas essas despolitizadas que fazem parte desses aí, mais de 35 milhões de pessoas que viram simultaneamente o Jornal Nacional. Lembra, quando você assiste um vídeo, uma live no YouTube, aparece ali, ó, 10 mil pessoas assistindo simultaneamente, por exemplo. Aí depois que acaba, o YouTube dá um número de visualizações, né, visitas totais daquele vídeo. Às vezes tem 10 mil pessoas vendo simultaneamente. Quando acaba, você viu que, na verdade, 100 mil pessoas viram trechos daquela entrevista. Apenas tinha 10 mil simultâneos, mas 100 mil pessoas passaram por ali. No Jornal Nacional, são 35 milhões de pessoas simultaneamente. Quantas que não assistiram ao todo? A medição de audiência de TV aberta e fechada, nunca mede isso. Eles só medem audiência simultânea e pico. Não medem o total. Quantas pessoas realmente viram aquilo, pelo menos por 1 minuto, 2 minutos. Isso não é medido, mas são mais de 50 milhões de pessoas, seguramente, 60, 70, 80 milhões de pessoas, fora as que vão acabar interagindo com esse conteúdo. Foi a maior audiência da TV aberta no ano, maior que qualquer episódio da novela das 8, e a maior audiência que tinha sido, até o momento, era a final do Mundial de Clubes, Palmeiras e Chelsea. Foi transmitida na Band, deu 34 pontos de audiência. O Jornal Nacional, preliminarmente, deu 35, depois atualizaram para 37 pontos. Então, nada, nenhum outro evento no ano, nem final do Big Brother, nada deu tanta audiência e tinha tanta gente falando sobre isso quanto essa entrevista do Bolsonaro. O pessoal da esquerda queria ver para ver o Bolsonaro se dar mal, o pessoal da direita queria ver para ver como é que seria o Bolsonaro as outras pessoas estavam curiosas e aí deu ruim. Eu vou falar. Pelas análises de mídia, deu ruim. No Facebook, a análise é muito parecida com essa análise de Twitter. Eu não tenho o gráfico, mas tem tabelas com números e tudo mais. E aí você analisando, você vê que o bolsonarismo falou apenas consigo mesmo. E a maioria das pessoas, quando você analisa termos mais falados, estavam falando do Bolsonaro, usando verbos imitar, imitando, paciente, Covid, morrendo, pessoa, doente... termos esses que você pode imaginar que as pessoas estavam falando sobre o Bolsonaro ter imitado pessoas com Covid. É esse vídeo aqui que eu estou te mostrando. Ó. Quem me segue no TikTok já viu que eu estava lá desmentindo o Bolsonaro, que horrível. Eu lembro o dia que ele imitou o paciente com Covid pela primeira vez, eu fiquei assim. Quando ele fez a segunda vez, ele estava rindo, ele estava realmente debochando das pessoas morrendo.
Ó, direto do meu TikTok já tem 150 mil visualizações lá, olha só. Ele nunca imitou um paciente de Covid morrendo, né? Será? Falta de ar, você vai pro hospital. Como se você estiver sentindo falta de ar. Mas ele tá até rindo. Você vai pro hospital. Não apenas imitou, como ainda debochou. Tá aí, ó. Essa foi a pior derrota do Bolsonaro ontem. Você consegue ver o tamanho do fracasso e como os próprios bolsonaristas se decepcionaram pelo fato de que, geralmente, eles são 30% a 35% das interações nas redes sociais. Mas dessa vez a bolha bolsonarista foi apenas conseguiu apenas 23% dos comentários e interações. Eles estavam murchos, muito murchos ontem. Os grupos lá na Chernobyl também, ninguém gostou da entrevista. Muita gente indignada com o Bonner, com a Renata. E olha, eu vou falar, comparada com a entrevista do Haddad em 2018, ontem foi praticamente um chá. O Bolsonaro, inclusive, no fim da entrevista, falou que queria ficar lá mais 4 horas. Não, ó, ele não foi perguntado sobre orçamento secreto ou Bolsolão, que era o nome. Nossa, se fosse o governo do Lula, teria um nome assim que parece um nome bem criminoso e bateriam nessa tecla a entrevista inteira. Não perguntaram absolutamente nada. E olha, tinha deixa para perguntar. Deixaram o Bolsonaro disseminar fake news sem problema algum. Não perguntaram sobre sigilos de 100 anos no cartão de crédito. E a parte em que o Bolsonaro começa a mentir sobre economia com a ajuda do William Bonner, aquilo foi uma vergonha. O William Bonner já faz a pergunta igual o atacante que está dando passe pro outro na cara do gol e fala, vai lá, meu, só empurra aí e faz o gol. Foi o único quase gol do Bolsonaro, eu vou falar porque não foi. Praticamente gol. Mas o William Bonner mandou pro Bolsonaro na cara do gol sem goleiro. Vai lá. Aí a pergunta que o William Bonner fez, eu não posso mostrar aqui o vídeo, mas foi mais ou menos, olha, a gente sabe que teve a pandemia, teve a guerra na Ucrânia, mas a economia não vai bem, não sei o quê. Foi isso, a economia vai mal, mas ó, teve a pandemia e a guerra na Ucrânia, hein, Bolsonaro? Vai lá, vai. Aí o Bolsonaro, obviamente, foi lá e falou que foi a pandemia, foi a guerra na Ucrânia, mas que a gente fez o Pix. Não fez. O Bolsonaro nem sabia o que era Pix no dia em que foi criado. O Pix foi feito pelo Banco Central, que é autônomo. O Banco Central não é parte do governo Bolsonaro. Ele não escolhe os membros do Banco Central, ele não escolhe absolutamente nada do Banco Central. Ele não manda no Banco Central. Se o Banco Central chegar amanhã e falar, ó, vamos mudar a política de juros aqui radicalmente, sabe o que o Bolsonaro faz? Ele põe o rabo entre as pernas. Ele não pode. Ele não manda no Banco Central. Pois bem, o Banco Central criou o Pix. Fala, a gente fez os bancos perderem dinheiro. O presidente do Banco Central falou essa semana, os bancos lucraram com o Pix. Lucraram, ninguém perdeu dinheiro. Então, outra mentira não foi desmentida. O Bolsonaro falou que a inflação vem caindo, que a inflação nos outros países do mundo é maior do que na do Brasil. É mentira. A inflação no Brasil é de 9%. Nos Estados Unidos é 10%, na Inglaterra é 12%. Só que tem uma coisa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o índice de inflação conta majoritariamente a inflação de alimentos, que são os preços do que a maioria das pessoas consomem no dia a dia. No Brasil, não. O índice IPCA conta um monte de asneira que ninguém consome. Você, por exemplo, você compra artigos de luxo? Provavelmente não. Você faz aluguel de imóveis de luxo? Provavelmente não. Você compra iates todos os dias? Não. Mas isso entra na conta do IPCA do índice do governo Bolsonaro, mudaram os pesos e as medidas, entra com o mesmo peso do arroz. Então, olha, saiba, o preço de iates de luxo vale mais ou menos a inflação o mesmo do que o preço do arroz. Eu vou falar, o que impacta na sua vida? O arroz que subiu 70% ou o preço do iate de luxo que diminuiu 2%? Pois bem, 70% põe 2% aqui, faz a média, vai falar que a inflação é bem menor. Então o governo Bolsonaro começou a enfiar um monte de coisa no índice de inflação para diminuir. Por isso que a inflação no Brasil é de 9%. Eu peço que você me diga um produto que a população usa todos os dias que subiu apenas 9%. Não, aliás, eu vou dar uma margem maior, que subiu apenas 18% nos últimos 12 meses. Nada, tudo subiu muito mais. Peço que você se inscreva no canal e também deixe na descrição minhas outras redes sociais. Siga-me lá também. Falou!